Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de gramática. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael dos Santos, sou professor de inglês e esse vídeo está sendo feito a pedidos do pessoal do grupo do Telegram, nossa comunidade sem legendas. Para quem não participa ainda, tem um link aqui na descrição do vídeo, através do qual você pode participar do nosso canal lá. A gente fez uma votação e o tema escolhido para ser tratado nessa semana foi o tema do Simple Present, do tempo verbal Simple Present. Então é isso que eu vou tratar aqui agora nesse vídeo, em complemento ao que eu já falei lá na comunidade. Então vamos dar um resumo de tudo. Aliás, tem uma apostila sobre o Simple Present lá no grupo. Então, quem não tem a apostila ainda pode entrar através do link e baixá-la. Então vamos lá. O que é o tempo verbal Simple Present? É o tempo que a gente aprende, é o primeiro que a gente aprende, né? Nos cursos de inglês. É o mais simples e talvez o mais usado, não sei. Enfim, ele é muito importante. Ele lembra muito o nosso presente simples do português. Então, em muitas situações nas quais a gente usa o nosso presente simples, a gente vai usar também em inglês o Simple Present. Então, vamos dividir ele aqui em dois tipos de usos. Então, primeiro nós temos a regra, o uso de regra, ou a gente poderia dizer o sentido ou o uso próprio do Simple Present. Então, temos esse tipo aqui. E temos em contraste os usos especiais. São situações em que você usa o Simple Present, mas parece que não encaixa aquela situação na própria definição do Simple Present, aliás, no próprio conceito de presente, às vezes. Por exemplo, quando você usa o Simple Present para falar de coisas que vão acontecer no futuro ou de coisas que já aconteceram, né? Ou seja, para falar do passado. Quando falamos do uso próprio do Simple Present, né? Vamos começar por ele. Nós temos uma série de situações nas quais nós usamos o Simple Present. Por exemplo, quando falamos de hábitos ou de rotina. Hábitos e rotinas são usados para falar, né? São falados através do Simple Present. Então, por exemplo, quando eu falo assim, I play soccer every Sunday. Eu jogo futebol todo domingo. Eu estou falando de uma rotina, de um hábito. Mas, repare que eu não estou falando de algo que está acontecendo agora. Não estou descrevendo o que eu estou fazendo naquele momento. Então, ele é um tempo presente, present, porém ele não se refere ao que está acontecendo naquele momento, mas ele se refere a algo que naquele momento, no presente, é verdade. Então, pode ser usado para hábitos. Podemos usar também o Simple Present para falar de verdades gerais. Verdades gerais, por exemplo, the USA is a huge country. Os Estados Unidos são um país enorme. Repare que isso não é algo que não é um acontecimento, aquilo não está acontecendo naquele momento, mas é verdade, é uma verdade geral. Então, de certa forma, enquadra ali meio que no hábito ali, né? Porque é algo que sempre acontece. Ele sempre é grande, né? A menos que mudem o país, mas há muito tempo ele é e provavelmente vai ser ainda grande por muito tempo. E daí também nós temos as leis da física. Então, usamos o Simple Present, aliás, para falar das leis da física. Por quê? Porque são coisas que não mudam, são coisas que são habituais, digamos assim. Então, por exemplo, water boils at 100 degrees Celsius. A água ferve a 100 graus Celsius. Isso é uma verdade geral também, só que ela é mais consistente, digamos, é mais permanente até mesmo do que a frase anterior, do que você dizer que os Estados Unidos é um país grande, um país enorme.
Porque ele pode mudar de tamanho um dia, né? Pode ser reduzido, sei lá, pode ser invadido por outro país e o tamanho do país ser reduzido. Mas agora, a água não ferver a 100 graus Celsius é uma coisa que não dá para mudar, né? É uma lei da física. Então, é algo permanente. Então, quando nós falamos dos usos do Simple Present, o uso de regra, ou o uso próprio do Simple Present, nós temos que ter em mente sempre dois conceitos. O conceito de estabilidade e o conceito de repetição. Estabilidade porque é algo que é sempre do mesmo jeito. E repetição porque é algo que sempre acontece. Então, a permanência, existe uma permanência e uma repetição aí. Você vê nos 3 exemplos que nós demos ali, existem essas duas características. A estabilidade, então eu jogo futebol todo domingo. Por mais que eu não jogue um domingo ou outro, né, pode acontecer, mas de modo geral isso faz parte da minha rotina, então há uma certa estabilidade aí. E uma repetição, porque aquilo está sempre acontecendo. Então, há a estabilidade de sempre acontecer do mesmo jeito, sempre no domingo, e uma repetição, todo domingo. No segundo exemplo também, existe uma estabilidade até maior, né? É mais fácil uma pessoa perder o seu hábito de jogar futebol do que os Estados Unidos reduzir em tamanho. Então, existe a estabilidade, é daquele jeito, e a constância, a repetição, né? Sem parar, sem interrupção. E no último, mais ainda, temos lá a água ferve a 100 graus Celsius. Então, aquilo ali existe uma estabilidade, é sempre assim, e uma repetição. Você pode, sempre que você testar, aquilo vai acontecer. Então, os conceitos de estabilidade e repetição são eles que explicam para nós o uso do Simple Present, o seu uso próprio do Simple Present, ou o uso de regra. Daí nós partimos para os usos especiais, que aqui sim pode complicar um pouco, né? Então, não vou dizer que são exceções, porque acontecem muito. Porém, são especiais porque não existe uma regra que você possa atribuir ali e uma regra que explique todos esses usos. Então, é como se fosse o uso regular e o uso irregular do Simple Present. Então, vamos lá. O primeiro deles é o sentido dos desejos ou sentidos, perdão, sensações. São os desejos e as sensações. Vou colocar assim melhor. Desejos e sensações. Então, por exemplo, se eu falo assim, I want this cake. Eu quero este bolo. Repare que há uma diferença entre falar isso e falar I play soccer every Sunday. Porque quando eu falo I play soccer every Sunday, não estou necessariamente falando de algo que eu estou fazendo agora. E também estou falando de algo que sempre acontece. Agora, quando eu falo I want this cake, eu estou falando de uma situação específica, já não de uma rotina. Não é algo que está acontecendo sempre. É algo singular, não geral. Então, com verbos que dão esse sentido das sensações, dos desejos, você pode usar o Simple Present, ainda que você não esteja falando de uma rotina, ainda que você esteja falando de uma situação específica. Tá? Outro uso é o dos sentidos. Então, por exemplo, quando eu falo assim, I hear a noise. Eu escuto um som, um barulho. Ou assim, this cheese smells bad. Este queijo cheira mal. Você está falando... Opa, corrigi aqui. Você está falando de uma situação específica e não de uma rotina. Aquele queijo nem sempre cheirou mal. Está falando daquela situação específica de agora. Então, você está falando de algo que está acontecendo naquele momento. Diferente do uso aqui, o uso de regra, o uso próprio, que ele não fala do que está acontecendo naquele momento, mas é algo que acontece com frequência, com regularidade. Aqui nos usos especiais não há a questão a característica da regularidade. Há a questão da singularidade, é agora, nesse momento. Então, com verbos que dão sentido de desejos, sensações ou dos sentidos, o Simple Present passa do uso de regra para o uso especial, que se refere àquela situação específica e não à situação geral. Tá? Próximo uso especial é quando se refere a entendimento. Se eu falo assim,
I got it. Ou melhor, I understand what you mean. Eu entendi. I got it. I get it, né? Melhor, porque aqui estamos falando do presente. Então, vamos pôr no presente. I get it. Ou I understand what you mean. Eu entendo o que você quer dizer. Também estamos falando daquela situação específica e não de uma situação geral. Nós estamos falando de um hábito, nós estamos falando de uma rotina, estamos falando de uma situação específica. Aí, com esses verbos que dão o sentido do entendimento, da compreensão, você pode usar também o simple present para expressar isso, né? Por mais que seja uma situação singular e não uma situação, não uma rotina, não um hábito. Tá? Então, são verbos como o get, pode ser usado para isso, o understand, o see é usado também no sentido de entender, e aí vai. O próximo sentido é o sentido de narração. Esse é o mais especial de todos, porque ele é o mais incomum. Né? Não o mais incomum, mas ele é o que mais, digamos, surpreende, né? Então, por exemplo, quando você está narrando uma sequência de fatos, quando você está narrando uma história, contando algo que já aconteceu, algo do passado, você pode usar o simple present naquela situação para criar um efeito de proximidade entre você que está falando e a pessoa que está ouvindo. Então, você, ao invés de falar assim, eu saí de cá, eu acordei, abri a porta, desci as escadas, fiz isso, fui lá fora, tal, vi tal coisa, tudo no passado, como a gente fala em português. Você pode, em inglês, usar esses tempos verbais no presente. Então, eu acordo, abro a porta, desço as escadas, então, I wake up, open the door, go downstairs, e aí vai. Você vai usando o tempo verbal presente como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. Para quê? Para gerar esse efeito de proximidade e a sua narração ter sua narrativa, o que você está contando, ter algum efeito. Então, eu não vou colocar aqui um texto assim, né? Porque não vai dar, mas esse se chama historical present. Termo gramatical é historical present, é o presente histórico, quando você usa para narrar uma história para criar esse efeito. Isso é muito comum quando você vai contar uma história, ainda que ela não seja verdadeira, mas você quer narrar uma coisa, ele pôr os seus ouvintes dentro daquela situação, ele tem esse efeito. Quando você conta uma piada, então a piada é uma narração, né? Uma narrativa, você está contando uma sequência de fatos. Quando você dá instruções, então eu vou botar aqui instruções, você vê muito isso em manuais, faz isso. Tudo no tempo presente, às vezes não necessariamente na voz, no modo imperativo, tá? Que mais? É usado aqui também em narrativas esportivas. Então, ao invés da pessoa falar, o fulano passou para o outro, passou para não sei quem, driblou não sei quem, ele fala, fulano passa para cicrano, o outro faz não sei o quê, ele vai falando tudo no presente. Também não é difícil encontrar exemplos disso, né? Não vou digitar aqui tudo, porque senão não vai caber na tela aí tudo, tá? O próximo, eu vou até criar outra coluna aqui, porque não vai caber tudo, uma coluna só. A próxima situação, o próximo uso especial é para falar do futuro. Coisas que vão acontecer no futuro, e isso a gente tem semelhança no português. Então, por exemplo, se eu falo assim, o nosso trem parte às 10 da manhã, às 10 horas. Sei lá, são 8 horas ainda. Então, eu falo, nosso trem parte às 10 da manhã, às 10 horas. Eu estou falando com o tempo verbal presente de algo que vai acontecer no futuro. Então, para reuniões, eventos agendados, festas, horário de meios de transporte, tudo isso você pode usar o simple present. Então, por exemplo, our train leaves at 10 cadê o centro aqui? O'clock. Então, nosso trem parte às 10 horas. O'clock. Opa, está no plural aqui. Our train, singular. Então, eventos agendados, né? Coisas que estão marcadas, você pode usar o simple present e dar esse sentido
de uma certeza de que aquilo vai acontecer devido ao agendamento. Depois temos duas expressõezinhas que são usadas, here comes e there goes. Duas expressõezinhas que são usadas no simple present, que em português podem ser traduzidas de várias formas. Então, por exemplo, eu falo, here comes your brother. Em português, nós vamos traduzir isso para aí vem o seu irmão. Por que é uma situação especial, um uso especial? Não é porque está falando de algo futuro, está falando de algo presente, mas não está falando de uma rotina. Lembra lá que tudo o que é de regra, né, o sentido próprio do simple present, tem esse sentido do hábito, da rotina e não daquilo que está acontecendo no momento. E aqui estamos nos referindo a algo que está acontecendo no momento, né? O there goes, sei lá, the last plane. Lá se vai o último avião. Lá se vai. Ou lá se foi, a gente pode até traduzir assim também. No here comes pode traduzir até como eis o seu irmão. São situações específicas, não é uma rotina, não está falando de hábitos e rotinas aqui, são situações específicas nas quais nós usamos o simple present. Embora o simple present tenha como sentido próprio, como visto, essa questão da rotina e não da singularidade, né? Da coisa geral, do acontecimento geral e não do acontecimento específico. Então, para resumir, para fechar aqui, quando nós pensamos nos usos especiais do simple present, nós temos essas duas características: a ocasião e a singularidade. Quer dizer, não é o geral, que nem a rotina, que é o geral e não aquilo que está acontecendo no momento. É justamente o oposto, é o singular, é o que está acontecendo no momento. E quando o simple present é usado, né, para se referir a essas coisas, a singularidade, a ocasião, e não aquilo que é geral, nós usamos nessas, aconteceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorias aqui. Daria para dividir até em mais, mas tentei resumir o máximo possível. Beleza? Lá no grupo do Telegram tem uma apostila, como eu falei, em que isso tudo está bem explicadinho lá, você pode encontrar todas essas explicações lá. Eu vou compartilhar agora com vocês aqui na tela só um trechinho da apostila, para vocês verem, com um resumão. Tá? E lá tem também as regras morfológicas, aquela questão de acrescentar o S na terceira pessoa tal. Eu não vou tratar aqui, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Então, só vamos dar uma olhada rápida aqui na apostila, só na parte do resumo, para vocês terem uma noção do que é. E vocês encontram essa apostila no grupo do Telegram. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, olha lá, temos o uso de regra, tem todas as situações aqui. Aqui, tudo o resto são os usos especiais, né, dividindo os especiais. Tem os desejos, os sentimentos, tá aqui. E tem lá algumas regrinhas, algumas características desse uso. As narrações, tá tudo aqui. Quando se refere a futuro, aos agendamentos, aos eventos e tal. Entendimento e o here comes e o there goes, que são essas duas expressõezinhas especiais que lidam com uma situação específica, porém usam o simple present. Beleza? Então é isso. Lembrando o link na descrição aqui para você participar do grupo do nosso canal no Telegram para ter acesso à apostila e mais outros materiais que eu disponibilizo por lá, áudio, dica. Lá tem votação também sobre o conteúdo que vai ser produzido e postado tanto aqui no canal, quanto no Instagram, quanto lá mesmo no Telegram. E também vou deixar o link do meu Instagram para quem não me segue, dá uma olhada lá no conteúdo. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.